pessoal, Educa 5.0 está trazendo a professora Rosane Gonçalves, mestre em artes cênicas. Ela é artista, pesquisadora e criadora em dança. E ela vai falar para nós como que está funcionando a dança no mundo digital. E Rosane, seja muito bem-vinda. Eu gostaria de começar perguntando o que caracteriza a dança como linguagem artística? Conta para nós. Boa noite, Rejane. É um prazer estar aqui no Educa 5.0 para essa entrevista e essa colaboração. Na verdade, eu não sou uma pessoa especialista no mundo digital, nós temos uma linguagem muito específica hoje dentro da dança, que é o videodança, né? Eu não tenho uma formação sobre isso, mas eu acho que atende um pouco as expectativas no sentido da gente entender um pouco esse processo, né, de um mundo que é presencial, de uma dança que se faz corpo a corpo, presente, para uma dança que se faz virtualmente, né? Embora estejamos assim nos olhando e conversando, né, a falta do calor humano, e essa relação da nossa quinesfera, da nossa interação, né, humana, ela nos processos de dança e de arte como um todo geral, dessas artes mais presenciais, que é o teatro, a dança, a música, isso faz um pouco de diferença. Então, eu acho que a gente consegue abordar um pouco essa relação, né, de como bailarina, coreógrafa, diretora, onde marca a minha experiência maior, né? Pode ser, porque está sendo uma novidade boa para a gente aí dentro dessa pandemia. Legal. Então conta pra gente o que caracteriza a dança como linguagem artística. Então, nós temos dentro da dança, nós podemos entender que existem dois grandes grupos, a dança popular e a dança cênica, né? Então, como elas se identificam e como se caracterizam? A dança popular é essa dança que a gente vê, que entendemos como a dança folclórica, as danças culturais, a balada, o samba, né? Essas danças que, na verdade, elas são despretensiosas, são espontâneas, né? Onde o corpo se manifesta, ele se expressa, ele sente, né, a reverberação sonora, as vibrações sonoras e responde a essas vibrações. Quando a gente passa para uma dança enquanto arte, enquanto uma linguagem artística, quando ela entra para esse bojo, né, da arte como linguagem, essa estrutura, então ela começa a receber um tratamento. Então, de alguma forma, ela vai trabalhar com um tipo de técnica, quer seja uma técnica codificada, que já é existente, como o balé clássico, por exemplo, quer seja uma técnica que vai ser gerada e criada e proposta a partir de laboratórios de pesquisa que você vai fazendo para compor o seu pensamento. Então, ou ela passa uma mensagem, ou ela causa algum tipo de sensação e de familiarização, ou não, ou de contraste, ela toca o espectador ou ela conta uma história. Então, dentro disso, para que isso possa ser possível, ela conta também com elementos cênicos, elementos dramatúrgicos. Então, vai ter figurino, vai ter cenário, vai ter luz. Não precisa necessariamente ter todos esses elementos, mas ela vai contar com elementos, né, que não são, que não é o meu dia a dia, por exemplo. Então, assim, após esse tratamento, ela é olhada, né, com uma estrutura de nexos, de lógicas, entende? De processo. Então, é como escrever uma redação, por exemplo. Então, se eu for conversar com você, eu estou falando sobre várias coisas, a gente vai, né, vamos jantar, vamos tomar um suco em algum lugar, a gente começa a bater papo, eu posso falar até sobre dança, mas isso aí são várias coisas assim que vão ser jogadas, lançadas. Já num processo cênico, né, que nós podemos dizer como uma coreografia, uma escrita, né, eu vou pensar nisso, né? Não necessariamente cênica quer dizer uma dança que está no palco.
ela pode estar na rua, ela pode estar num bar, ela pode estar onde ela quer que esteja, na praça, onde ela quer que esteja. Mas se ela é cênica, ela tem uma estrutura lógica de preparação e de interpretação. Então não seria, por exemplo, quando eu vou na balada, eu danço, embora tenham pessoas que possam me notar ou não me notar, me veem ou não me veem, não existe a proposta, eu não estou ali para me mostrar para ninguém. Quer dizer, quando a gente paquera assim, né? Mas não é desse assunto que estamos falando agora, né? Então isso é uma diferença muito importante, porque isso implica nas composições coreográficas, né, Rejane? Quando uma pessoa não tem conhecimento, entende de dança e ela sai como, eu fiz uma coreografia e ela não entende, não estudou esses processos, com certeza ela vai se pautar no estímulo que essas vibrações sonoras lhe deram e vai traduzir isso em algum movimento. Mas esse movimento ele vai estar apenas como impulso, como resposta de uma vibração que você sente, né, corporalmente. Né? Então é um pouco complexo falar disso, porque quando você organiza uma dança e você está no processo de criação, isso faz parte. Mas é o primeiro contato, isso é o lugar mais rústico, entendeu? A partir desse impulso, dessa resposta mais espontânea, é que eu vou gradativamente aprofundando no porquê, com palavras, e vou gerando coerências, articulações, lógicas, nexos, para que o movimento proceda a outro movimento, para que uma coisa aconteça depois ou antes de alguma coisa. É muito comum. Aí vem a pesquisa. Isso, né? Na verdade, assim, quando se fala em pesquisa de movimento, né, se fala justamente primeiro na escolha de argumento que você quer colocar, né? Então, por exemplo, existe essa coisa da pesquisa também é um outro ponto interessante, Rê, porque as pessoas elas confundem bastante. Artistas mais antigos foram bailarinos, pode ser excelentes bailarinos, mas entende, exerceram a arte, dançaram, mas isso tudo foi de uma forma mais do âmbito empírico, do âmbito tradicional. Eu sou dessa geração, né? Eu sou fruto dessa geração e foi muito interessante essa minha passagem. Na década de 80 e 82 eu me tornei bailarina profissional. Então eu passei a fazer parte de companhias, então assim, era muito esse lugar do copia e cola. Você foi minha bailarina, né? Você fez parte do meu grupo. E assim eu coreografava, né? Eu também coreografei muitos anos assim. Então foi estudando, fazendo uma faculdade, uma pós-graduação, que eu fui entendendo, né? Essas relações de como escrever uma dança. É um pouco diferente, né? De você, entende? Fazer uma coreografia enquanto uma linguagem, uma estrutura, uma obra coreográfica, onde existem todas essas respostas, né? Todos esses elementos dramatúrgicos que vêm dar força, né? Dar estofo, dar estrutura para isso que se vê. E de uma dança, entende que ela é inspirada ou ela é composta apenas por movimentos e por passos. Perfeito. Não sei se ficou bastante claro ou não. Não, você discorreu bem, né? Detalhou bem do que se trata, né? O que caracteriza a dança como linguagem artística. E se ficar alguma dúvida, né? Quem estiver assistindo, põe uma observação e você volta aqui e explica mais um pouquinho sobre isso, né? E será um prazer. Eu queria que você comentasse, né, aproveitando essa experiência em relação a essa diversidade, né, de ambientes, né, cênicos, inclusive, não precisa ser num teatro, como você falou. Como é que foi essa migração dos bailarinos, né, dos artistas em dança para o ambiente digital? O que você acha que houve, né, nesse processo de adaptação? Foi fácil, não foi fácil? Você mesmo como artista, né, como que você percebeu essa transição do ambiente presencial para o ambiente digital? Conta pra gente. Então, em algumas lives que eu fiz, né, esse ano, eu cheguei a citar uma coisa assim: a gente se fez de morto diante de uma
de uma era, né, que já está aí há muito tempo. Então, assim, em 2007, quando eu fiz o meu mestrado em artes cênicas, eu fiz na UFBA, né? E eu tinha uma amiga que era da Holanda e ela estava fazendo doutorado. E aí a tese dela de doutorado era o corpo virtual na real. Então, assim, ela tinha um programa que ela tinha um avatar, que era um bailarino, perfeito, o bailarino girava, pulava, fazia de tudo, entende? Lindo, né? Então, esteticamente lindo, perfeito, e girava e fazia tudo, e ela tinha vários, ela tinha até mais bailarinos, e ela criava num plano digital a coreografia que ela queria. Então, isso imagina, né? Lá no início do século XXI. Por que ela veio trazer isso? Porque na Holanda já era comum espetáculos, entende? Assim, de dança onde você não conseguia identificar se havia uma pessoa de carne e osso ou mais. Então, assim, e acho que isso veio vindo. Daí tem o videodança também, que já há muito tempo, 2000, né? 2000, né? Na virada do século 20 para 21, a gente já começou a perceber isso, né? Não sei exatamente quando essa linguagem começou a entrar, mas festivais e apresentações e tudo mais, né? De videodança, que é um outro formato também. Se a gente começar a falar que 2020 é o início de uma era digital na dança, pergunta a você, a gente não vai estar um pouco equivocado? Agora, com certeza, eu acho que não era muito imaginado ainda se ter aulas através de uma tela digital. Isso é mais, entendeu? Conferência sim, espetáculo sim, videodança sim, mas assim, esse lugar que veio na massa, né, Rê? Entende? Então, assim, haviam pessoas que estavam já preferindo esse caminho e essa linguagem. Mas, assim, chegou um lugar, né? Essa pandemia nos trouxe um lugar que ou você migra para uma aula virtual, online, ou você passa fome. Porque, assim, uma coisa que era para vir numa quarentena, 40 dias, né? Quarentena são 40 dias. Ficou um ano, né? E ainda vai para o ano que vem, entende? Então, o que é esse estranhamento? Eu acho assim, a princípio todo mundo, né, ficou apavorado. E é interessante porque alguns estudiosos desses eventos, né, pandemia, por exemplo, afirmam que o primeiro momento existe o pavor, o medo, a paralisação. O segundo momento você começa a perceber que você não pode ficar ali, então existe uma adaptação, você começa a adaptar coisas. E o terceiro momento, existe existe a criação, porque você começa a adaptar, daí você começa a ver, nossa, mas é possível ser feito isso. Opa, daí você começa a descobrir caminhos, né? Eu não acredito que isso vá parar, você entende? Eu acho que isso veio para ficar. E assim, tudo que eu tenho ouvido, né? Todas as palestras que eu tenho assistido, todas as lives que eu tenho assistido sobre isso, quer seja na educação, quer seja na parte da arte artística, assim, todo mundo fala. Não volta a ser totalmente como era antes. Por quê? Porque descobriu-se muita coisa boa nisso tudo, entendeu? Então, assim... Desculpa. Pode continuar. Não, pode falar. Então, assim, eu acho que essa adaptação, ela veio de uma imposição, mas talvez de uma resistência, talvez inconsciente, né? Porque mudou, foi uma quebra de paradigma, certo? Então, assim, a gente nunca imaginou que a gente pudesse dar aula, você entende, de dança por vídeo. Se eu pudesse ter uma classe, né? Um monte de alunos. Como que ficou a faculdade de dança agora? Formalmente, né? Um curso ligado ao MEC, que tem uma formação, bacharelado, licenciatura. Como que está o desenvolvimento das aulas na faculdade de dança? Então, na verdade, você entende, nós não tivemos, né? Tanto é que o próprio MEC, ele veio se adaptando, né? Ele veio trazendo desde março, quando deu início à pandemia, ele veio trazendo documentação né? Documentação em cima de documentação para que houvesse essa adaptação, seguisse uma linha e assim,
todas as legislações desse ano, que não foram poucas, medidas provisórias, decretos, resoluções, portarias, saiu de tudo, né? Todas vieram enquanto a pandemia durar, né? Enquanto a pandemia durar. Então, assim, houve também uma mudança ali, né? De metodológica, principalmente, né? Onde pega a metodologia. Então, quer dizer, e aí, assim, dá para suportar todos os conteúdos, entende? Que foram propostos num plano de ensino para um trabalho que é presencial. No primeiro semestre, eu estava como professora de laboratório de movimento, né? Então, assim, uma disciplina de pesquisa, né? Laboratório e pesquisa de movimento. Então, assim, é uma disciplina que ali eu preciso observar esse corpo, estar com esse corpo. Uma das técnicas que a gente trabalha via educação somática, né? Mas uma das técnicas que são abordadas, ela é pelo mapeamento, é o toque. Então, como é que eu vou tocar, entende? Os ossos. A gente trabalha primeiro com o sistema esquelético. Então, como é que eu vou, sabe, apalpar para poder sentir volume, para poder sentir essa tridimensionalidade, entende? Desse osso, né? Teve gente que nunca pensou nisso. Ele entrou numa escola de dança e a primeira coisa que ele fez foi um plié, a segunda foi um grand jeté, a terceira foi uma pirueta e acabou. O corpo dele, ele não conhece, né? Então, por exemplo, como que a gente vai fazer isso? Então, nós tivemos que, são disciplinas que são dadas por mais de um professor, e essa disciplina, então, a gente foi pensando, né, como adaptar, olha só, vamos então adaptar. Então, a gente pensou em parede, a gente pensou em toalha, a gente pensou em bolinha, a gente pensou meia, entendeu? Coisas que pudessem servir dessa outra mão. E o autotoque. Então, assim, a gente foi olhando para os conteúdos que eram propostos, vendo como era a nossa experiência presencial, entendeu? E a partir do resultado, da resultante, né? Dessa experiência que é presencial, a gente foi trazendo, entende? Propostas que pudessem ser alguma coisa próxima àquilo. Igual não é, né, Rê? Mas, assim, Sim. foi surpreendente. Foi surpreendente o resultado, entende? Porque conseguiram superar as expectativas. Sim, então. Exatamente, né? Então, assim, não só expectativas, porque a expectativa era zero, né? A gente não sabia o que fazer, na verdade, entendeu? E acho que isso foi na educação como um todo, na educação básica também, né? Os professores ficaram pensando, né? Apesar de que na educação já existia um movimento da educação à distância, já existia um processo, né, muito estudado e assim, desde a década de 50, 60, né? Então tem um histórico muito grande no processo de ensino regular. Mas a dança em si, né, primeiro que tem poucas faculdades nesse segmento, né? Agora nessa linguagem artística. Mais, se contar Brasil, não, mas a gente já está com mais de 40 faculdades no Brasil, já são, graças a Deus. Da época que começou, já tem bastante. Mas é nova, a dança à distância é muito novo, né? E veio com a pandemia, com certeza o ensino da dança, né, à distância surgiu com a pandemia. Mas em relação à condição de desenvolvimento disso, foi então uma evolução tecnológica para a própria dança. Né? Daria para dizer isso? Eu acho que essa evolução, eu acho que tudo que a gente está vivendo hoje vai ser um estofo, uma experiência muito boa para a gente sistematizar isso para frente. É um impacto, você dá aula para 2 câmeras, né? Então já é uma coisa, porque não existe a interação. E assim, eu sou muito no corpo, porque mesmo as aulas teóricas, eu vou muito no corpo do aluno. Então, quando eu apresento um conceito, quando eu apresento alguma ideia e levo para discussão, eu vou muito olhando para o corpo desse aluno para ver onde é que tá. E a partir destas reações, eu acabo, entrando em outros caminhos também para poder dar mais sustentação, ou seja, mais profundidade ou menos profundidade ao assunto decorrido. É mais ou menos como uma aula, como eu trabalho, isso eu peguei das minhas aulas práticas de dança. Enfim,
Mas assim, quando tinha a parte prática para esse módulo de dança que eu dava, eu convidava algumas pessoas para estarem ali e elas me assistiam dando aula. Veja que é um processo completamente diferente, né? Eu estar na minha casa, entende? E dar aula para um monte de alunos que estão nas suas casas. Uns eu via pela tela que estavam num corredor entre a cama e o quarto, que era o que eles tinham para poder estar. Você entende? Então, assim, esse lugar de espaço. Era um desafio ali, né? O espaço era um desafio. Completo, né? E assim, esse se mexer. Outros alunos entendem com as câmeras fechadas. Eu acho que isso foi um grande. Por que câmera fechada, sabe? Então tem lugar da preguiça, que não queria fazer, que é aquele aluno que vai para aula, mas senta e assiste, né? Acaba não colocando. Então, assim, é bem esse lugar da adaptação, né? Então, assim, tem uma adaptação de conteúdo, tem uma ressignificação, eu poderia chamar assim, de metodologia. E essas câmeras fechadas, por exemplo, traduzem muitas coisas, né? Traduzem esse lugar da preguiça, traduzem esse lugar da vergonha. Então tem esse lugar da inclusão. Eu acho que é muito complexo, porque muitas coisas estiveram juntas. Então a gente entrou em contato com alunos que não tinham que comer. Tanto é que o campus fez, né, uma coisa de cestas básicas para os alunos e tudo mais, entende? Então, assim, foi choque atrás de choque, né? Isso não reverbera, isso não entra na dança. Totalmente, né? Uma dança. A dança é uma arte do corpo. Né? O mundo digital desvendou mistérios, né? Eu acho que para todo mundo, né? Foi uma descoberta em todos os sentidos. E eu gostaria que você aproveitasse e comentasse um pouco sobre o teu processo de criação nesse trabalho que você apresentou no Facebook. Fale um pouquinho para a gente sobre esse teu processo de criação em dança. Então, foi um projeto lindo. A Luciana Petengil, ela é a dona da Bambu Dance em Madrid. E aí ela se mudou para Madrid e hoje ela tem uma escola de dança contemporânea e outras danças lá. E a Lu, ela fez, com esse negócio da pandemia, na Espanha foi muito forte também. Ela falou, Rô, aqui na praça o sentimento é de tristeza. Então ela criou um projeto, né, chamado Rede de Amor em Dança. Então, abraço virtual Bambu Dança. Ela ligou para mim, ela fez convite, ela mandou, espalhou. Então ela escolheu uma música e que você abraçasse virtualmente as pessoas. Essa era a proposta, né? Quando eu peguei o projeto, eu fiquei pensando assim, né? Eu vou abraçar o quê? Como? Então, assim, e eu comecei a pensar na máscara, né? Na máscara que a gente passou a usar. O quanto ela abraça, né? O meu eu, o quanto ela abraçou e o quanto ela me calou, né? Diante de todas essas... de todo esse momento que não foi muito fácil, né? Para ninguém. Essa Rosane emotiva sempre, né? Sim. Da onde sai todo esse talento também, não é, Rosane? E então, por exemplo, eu comecei a pensar um pouco dessa máscara e nesse lugar, entende? Desse espaço de 4 paredes onde eu estou, entende? Nessas linhas que onde eu tinha a possibilidade de um ir e vir, de um mundo ao meu dispor, e de repente o meu mundo se reduziu em 4 paredes, né? E ainda calada. Como ressignificar isso? Como traduzir isso? Então, no meu processo dessa composição, né? Acho que dá para chamar de uma composição, de uma performance, assim. O que eu quis passar para as pessoas é que, embora exista a dor, existe a esperança, né? E quando a gente consegue abraçar de verdade, né, a causa, quer seja ela triste, alegre, potente ou não potente, a gente consegue fazer a flor nascer. Eu quis passar esperança, dizer que apesar de uma máscara, apesar de 4 paredes, entende? Existe um corpo que clama, um corpo que sente e um corpo que espera.
Então eu acho que foi isso, assim. Foi lindo, lindo mesmo. Obrigada. E eu queria que você encerrasse agora essa entrevista dando uma sugestão, orientação para quem quer seguir a carreira em dança, né, como linguagem artística. E que orientação que você daria para quem está querendo seguir essa área profissional? É assim, olha, a orientação é o estudo, né? Eu acho assim, a maioria das pessoas na sociedade comum, o que elas fazem? Elas procuram uma academia. Eu acho que esse é o primeiro passo mesmo. Porque a descoberta da dança, do prazer da dança, essa relação entre dançantes e bailarinos, né? Esse processo de criação é um ambiente gostoso. Mas ele não É pode muito parar aí. mais complexo, Então é né? necessário estudar. Então, qual é a orientação, sabe? Primeiro, ame, né? Ame muito estar dançando e estude, por esse amor, estude. Então, assim, acho que como qualquer profissional, se você quer ser um bom médico, você precisa realmente se debruçar nos livros. Na dança não é diferente. Hoje, né, nós estamos numa época que existem muitas pós-graduações em dança, desde especialização, mestrado, doutorado, tem muita coisa escrita. Então, assim, estude, leia. A internet está aí, tem PDF, tem e-book para poder fornecer. É uma época tão, né? Eu não sei se isso é muito grande, mas isso é o mínimo que se pode fazer. Entende? Para quem quer realmente ser um profissional da dança. Muito bem. Acho que seria isso. Muito obrigada pela sua participação. Foi uma honra ter você aqui sempre, né, Rosane, que já é da casa, inclusive, né, nossa entrevistada Orcon Cura, que está sempre presente conosco. Tá? Então, foi um prazer ter você aqui falando sobre dança como linguagem artística e abrindo todo esse leque de conhecimento, né, no mundo da dança, que muitas pessoas às vezes acreditam que seja um simples movimento, né, mas é muito mais que isso, tem muito mais coisas por trás, né, e bem complexas também. Então fica aqui o nosso muito obrigada e a casa é sua. Rejane, eu que agradeço e me sinto extremamente honrada. Eu já falei numa live anterior que nós fizemos, né, que esse seu projeto, eu acho que ele é de uma importância, sabe, que não dá nem para traduzir em palavras, porque muito pouco, né, se ouve falar. Eu acho que ainda em grupos muito restritos, né, se fala. E essa direção que você está dando, de se falar com um outro olhar, com mais profundidade um pouco sobre essa arte, eu tenho certeza que ela, no mínimo, é inovadora. Então, assim, a gente entende que as pessoas precisam, a sociedade precisa entender um pouco mais do que é isso. Cansei de ouvir, né? Qual é a sua profissão? Você faz o quê? Eu sou bailarina, sou professora de dança. Tá, mas tua profissão, você é formada em quê? Entende? Então, assim, e infelizmente ainda hoje, né, os egressos, os formandos, eles passam por essa condição tão constrangedora. Então, eu que quero agradecer. A honra é minha, né, dessa oportunidade tão maravilhosa, tão magnífica que você está me dando de poder compartilhar um pouco da minha experiência. Então, parabéns por esse projeto, desejo luz, né, e que realmente esse bate-papo aqui, essa sirva, né, de orientação e de ajuda para quem quer que seja, né? Estamos aqui, para mim, me chame sempre, vou adorar, adoro, eu amo você, você está no meu coração, você é uma das minhas melhores bailarinas e você me tocou desde o primeiro dia que eu te vi. Eu olhei para você, eu olhei para tua dança e eu disse, essa menina, ela brilha, ela tem algo especial. Pena que você não dança mais. Eu tô dançando aqui, ó. Linda você falou ela. que estar parada é movimento. Tem que confessar, a bailarina é linda. Imagina. Isso não é confete nem rasgação de seda, é pura realidade. Tem o vídeo para comprovar. Não, mas você falou que parada é um movimento, né? Também é considerado um movimento. Eu tô dançando até hoje. Continuo dançando, então.
Exatamente. Então, muito obrigada, Rosane. Foi um prazer estar com você aqui. Obrigada a você. Beijo. Até mais. Meu amor. Beijo, até mais. Gratidão. Você também.